Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao canal Apologia Veritatis. Eu me chamo Cleibson Américo, sou professor e vamos continuar a temática de história da igreja, né? Quem não viu os vídeos anteriores, veja lá, né? Porque aqui já é uma continuidade, certo? E aí vamos agora entrar um pouco sobre a história da igreja medieval, né? Para a gente entender brevemente, não é, sucintamente, como é que foi a participação, a atuação da igreja na Idade Média, que é um período que tanto se fala e que tanto também há distorções, né? Enfim, então vamos tentar aqui compreender um pouco sobre o que aconteceu neste período, certo? Claro que aqui é de modo sucinto, mas a gente vai ter assim uma ideia geral do que mais ou menos aconteceu no período medieval, tá certo? Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né? De depois divulgar, partilhar, deixar o seu like ao final. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E se também quiser apoiar o canal, vou deixar aqui um link de apoio, de apoio ao canal, tá certo? Então veja, eu terminei o vídeo anterior sobre essa série falando a respeito do começo da Idade Média, né? Quando sai a Idade Antiga e a igreja se torna a religião oficial do Império Romano. Isso acontece com o imperador Teodósio, né, pelo cerca do ano ali 390, certo? A igreja se torna a religião oficial do Império Romano e com isso uma maior difusão, uma maior ampliação, né, da igreja nas estruturas do Império. Depois o Império Romano logo depois vai cair e a queda do Império Romano do Ocidente, né, conforme, né, a gente sabe, é no ano 476, certo, gente? É a queda do Império Romano do Ocidente que marca o fim da Idade Antiga e vai marcar o início da Idade Média, é marcado por esta data aqui, a queda do Império Romano do Ocidente, certo? E por que tem que destacar isso? Porque o Império Romano do Oriente, a parte oriental do Império, permaneceu até o ano de 1453. E com a queda do Império Romano do Oriente, em Constantinopla, Bizâncio, é que vai ter fim a Idade Média, certo? Que tanto esse Império Romano do Oriente pode ser chamado assim mesmo, ou também chamado de Império Bizantino. Às vezes você pode ver em algum livro o Império Bizantino. É o Império Romano do Oriente, que era um império, não é, político cristão, não é? Uma vez que os imperadores geralmente eram cristãos e aí tinham toda influência na vida da igreja cristã do Oriente, certo, gente? E lembrando, né, também falando disto, que durante todo esse período antigo e medieval, os patriarcados, eles tinham uma representatividade muito grande, né, como centros, né, como polos eclesiásticos. Patriarcados quer dizer sedes, as sedes patriarcais, as sedes da igreja, né? A igreja que está no mundo, estava no mundo todo, né, no mundo conhecido todo, mas tinha algumas sedes. Então a sede principal era a de Roma, né, o patriarcado de Roma, cujo patriarca de Roma é o Papa, né, era o Papa, certo? Mas tinha outros patriarcados, outros 4 patriarcados. Aí tinha o patriarcado de Jerusalém, tinha na Palestina, tinha o patriarcado de Alexandria no Egito, tinha o patriarcado de Antioquia na Síria, certo? Tinha o patriarcado de Constantinopla, né? Então esses patriarcados, essas sedes, eram de lá que a igreja era administrada, né? As dioceses, enfim, certo? E veja, quando tem início a Idade Média, né, a gente sabe que a Idade Média ela tem uma divisão, né, ao meio, cerca do século XI, certo? Aqui nós estamos, né, no século V e vai até o século XV. Isso aqui é o período medieval, um período de cerca de 1000 anos. E é marcado, não é, pela história da igreja. E aqui a história da igreja e a história europeia se confundem, certo, gente? Porque quem basicamente constrói a história europeia é a igreja, uma vez que, quando caiu o Império Romano, a única instituição que permaneceu de pé foi só a Igreja Católica, né? Por causa disso, ela no mundo ocidental, a instituição mais antiga do mundo. E é aqui, gente, que a atuação da igreja nesses 5 primeiros séculos vai ser muito intensa na evangelização dos povos bárbaros, povos germânicos, povos estrangeiros, aqueles povos que adentraram e que tomaram o Império Romano, certo? Eram povos que não tinham a mesma civilização, né, da civilização dos povos dos reinos europeus, né? E aí esses povos eles foram sendo aos pouquinhos evangelizados, de modo que essa primeira parte, que a gente também chama isso de Alta Idade Média, e aqui a Baixa Idade Média é o contrário mesmo, certo? Então aqui na Alta Idade Média foi a época em que a igreja fez todo um processo de evangelização desses povos. E são esses povos que vão dar início, né, vão dar origem aos futuros países europeus, né? São esses povos chamados povos bárbaros, né? Os francos, os
alamanos, os vândalos, os godos, os visigodos, os érulos, enfim, né? Todos esses povos vão dar início aos reinos europeus, depois se tornariam os estados-nação da Europa, certo? Então essa primeira parte aqui é marcada muito pela evangelização. A igreja evangeliza e vai começando aos pouquinhos a cristianizar esses povos, certo? Claro que também aqui a gente tem um problema, né? Porque essa evangelização nem sempre se dava pela conversão. A conversão, aliás, né, a adesão ao cristianismo nem sempre era por conversão, por mudança de vida mesmo. Mas muitas vezes era porque, né, o rei se convertia e havia um princípio, né, jurídico antigo de que a religião do rei era a religião do seu povo. Então, se o povo se tornava cristão, o rei se tornava cristão, o seu povo também deveria se tornar cristão. E com isso, a gente vai ter também, né, o adentramento na igreja de pessoas que não vieram por conversão, vieram por coação, né, porque o rei se converteu. O primeiro reino cristão, o primeiro reino pagão a se tornar cristão, a se cristianizar todo ele, é o reino franco, né, com o rei Clovis, cerca do ano 496. O Clovis, rei dos francos, que depois se tornará, né, esses francos se tornarão os franceses, né, a França. Certo, gente? De modo que é considerada a França, né, a filha mais velha da igreja, né? Foi o primeiro reino a se tornar cristão, todo ele, né, foi o reino dos francos, certo? Bom, então nessa primeira parte nós temos essa evangelização que durou cerca de 4 ou 5 séculos mesmo. Foi um período muito lento, né, em que os povos bárbaros eles foram, né, sendo cristianizados, evangelizados. E quando chega aqui no meio da Idade Média, né, a gente já tem uma Europa praticamente cristã, praticamente cristianizada. Certo? E nessa segunda parte aqui, né, do período medieval, a gente já vai ter uma Europa realmente, né, toda ela cristianizada, de modo que ser europeu e ser cristão era a mesma coisa, certo? Não havia não cristão na Europa, né, com raríssimas e pouquíssimas exceções, certo, gente? Agora, uma coisa que é importante a gente aqui mencionar, aqui no século VI, século VII, aliás, certo, gente? No século VII, nós vamos ter o surgimento de uma outra grande religião, que é o islamismo. Eu até tenho um vídeo aqui no canal sobre o islamismo, que aí quem não viu, depois veja lá, certo? O islamismo surge aqui no século VII, né, com o profeta Maomé, Mohammed, e isso vai se tornar também uma ameaça para os reinos cristãos. Por quê? Porque o islamismo ele surge não só como religião, mas também como um projeto político. O islamismo é um projeto político, é um projeto de Estado também, certo? Então eles vêm lá, né, da Arábia e começam ali a tomar o norte africano, que aquele norte da África tinha sido todo cristianizado. Eles começam a tomar, né, e a guerrear contra as comunidades cristãs, a converter à força, certo? E aí vai para a Palestina, né, e ali chega um tempo que eles tomam Jerusalém, né, tomam a Terra Santa, e aí começam os grandes conflitos. E depois eles sobem para a Europa, né, e aí começam também a adentrar nos reinos europeus, certo? Pela Península Ibérica, tanto, né, aqui pelo leste quanto pelo oeste, pela Península Ibérica, né? A Península Ibérica que é Portugal e Espanha, certo? De modo que até o século VIII, né, os muçulmanos já tinham tomado muitas das terras, né, que tinham sido cristianizadas, certo, gente? Então, o islamismo vai se tornar um inimigo do cristianismo nesse período, porque, né, eles vão tomando, vão dominando e vão obrigando todo mundo a se converter ao islamismo. E a conversão ao Islã não é essa conversão por evangelização, por convencimento, não é, né? Eles faziam a conversão geralmente pela força. Tinha que se converter ao islamismo, né, porque está lá escrito na lei islâmica, no Alcorão, que a verdadeira religião é o islamismo, que o verdadeiro Deus é Alá, e o único profeta e verdadeiro profeta e o último dos profetas é o profeta Mohammed, né, e tinha que aceitar isto, certo? Então isso foi imposto à força, né? Então quando eles tomam Jerusalém, tomam a Terra Santa e também começam a chegar nas portas da Europa, ali pela Península Ibérica, é onde os reinos cristãos começam a reagir, certo, gente? Então aqui pelo século XI e século XII nós vamos ter as chamadas cruzadas, né, que é um assunto tão polêmico na história, a questão das cruzadas. Veja, o que é que motivou as cruzadas, né? Que às vezes você acaba vendo em algum livro de história, né, de ensino didático, ensino médio, dizendo que as cruzadas foi a ofensiva dos cristãos contra os muçulmanos, as guerras santas, né, dos cristãos contra os muçulmanos. E não é bem assim não, viu? Isso aí tá meio distorcido. Porque o que acontece era o seguinte, haviam esses reinos cristãos, né, na Palestina, no norte africano, na Europa, né, em uma parte da Ásia, Oriente Médio, tudo aquilo ali era cristão, tinha sido cristianizado.
evangelizado, né, os povos se convertidos, e o islamismo chega para tomar aquilo. Não é para dizer, olha, a partir de agora ou você se converte ou então, né, vão passar pela espada, certo? E quando os muçulmanos eles tomam a Terra Santa, os lugares sagrados, né, o Santo Sepulcro, a Basílica da Natividade, né, e todos os lugares cristãos, né, que tradicionalmente ali já, né, há cerca de 4, 5 séculos, né, tinham grandes basílicas cristãs, grandes igrejas cristãs, e começam a impedir também as peregrinações, porque vinham muitos peregrinos da Europa até Jerusalém pagar promessas, né? Muitos viajantes pagando promessas, iam lá visitar os lugares santos, pedir graças, enfim. E os muçulmanos, né, começam também a assaltar, começam a saquear, começam a impedir, né, começam a matar, né, esses peregrinos, e aí, né, isso foi forjando uma atitude do lado cristão, né, porque chegou uma época em que os peregrinos, os fiéis, eles tinham medo de ir a Jerusalém, porque poderiam ser assaltados no meio do caminho, poderiam ser mortos, né, enfim. É onde começa a se organizar as cruzadas. Então, gente, as cruzadas, elas se organizam, né, os reinos cristãos vão organizar as cruzadas para retomar os lugares santos. Então, na verdade, não foi uma ofensiva, foi uma defensiva. Por quê? Porque aqueles lugares santos, os lugares cristãos, tinham sido tomados pelos muçulmanos. Então, os cristãos da Europa vão lá para tentar retomar, não é tomar, vão tentar retomar o que já era deles, né? As igrejas, os templos, os lugares cristãos, certo? E aí começa as chamadas guerras santas, né? As cruzadas entre cristãos e muçulmanos. Mas a intenção era essa, era tirar, expulsar os muçulmanos dos lugares cristãos e eles voltarem para o lugar deles e os cristãos ficarem onde sempre estiveram ali. Isso foram as cruzadas, certo? Agora, claro que isso aqui também mereceria um vídeo, né, sobre cruzadas, né? E futuramente também vou fazer um vídeo só sobre cruzadas, depois outro só sobre Inquisição, que Inquisição é outra história. Isso aqui, cruzada é uma coisa, Inquisição é outra, certo? Cruzada assim, era contra os muçulmanos. Inquisição não era contra o muçulmano, era contra católico, era para julgar casos, né, de pessoas católicas acusadas de heresia. Isso é outra história, né, que às vezes as pessoas confundem, certo, gente? Bom, então a partir do século XII até o século XIV, né, nós vamos ter, e XV ainda, nós vamos ter bastante cruzadas, né? Depois, né, vai surgir lá o Tribunal da Santa Inquisição, que aí é um outro capítulo para a gente ver, tá certo? Uma outra coisa que também a gente precisa destacar aqui é que no século XI, gente, início do século XII, começa a surgir as universidades medievais. Isso aqui é um grande feito da Idade Média, são as universidades, sobretudo a partir do século XII. Tem uma grande explosão de centros universitários. E quem fundou todos esses centros universitários foi a igreja, certo? Que infelizmente hoje, né, nas universidades, né, praticamente a igreja não pode mais entrar, né? Praticamente, né, a voz cristã já não é mais ouvida, mas quem fundou o sistema universitário mundial foi a Igreja Católica, né? De modo que praticamente as 100 primeiras universidades, ou direto ou indiretamente, elas eram ligadas ao Papa, né? Eram universidades pontifícias, certo? Então a Universidade de Bolonha, de Salamanca, né, a Sorbonne, enfim, toda a de Oxford, todas elas tinham uma ligação direta ou indireta com a igreja, com o Papa, com os cardeais, com os bispos, certo? E essas universidades, elas foram provindas, né, foram antecedidas das chamadas escolas monacais, que eram aquelas escolas junto aos mosteiros, né, para ensinar a população ali vizinha, né, a população de perto, certo? E também das escolas paroquiais, né, porque as paróquias sempre tinham escolas, né, para ensinar a ler e a escrever, né, as crianças ali do povoado, da cidade, enfim. Certo? E as escolas catedrais. Então nós tínhamos esses três tipos de escolas: as escolas monacais, as escolas paroquiais e as escolas catedrais. E isso vai evoluir depois para o ensino superior, né? Porque até então era o ensino básico, né, medieval. Isso vai evoluir para o ensino superior, que é justamente o ensino universitário, né, que era um ensino aberto para todos. Universitas, universitatis, quer dizer para todos. Certo, gente? E aí é onde vai surgir o ensino superior. Então quem cria, na verdade, essa questão de ensino superior universitário é a Igreja Católica. E isso você pode ver essas informações tanto no livro do Thomas Hood, né, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, como em qualquer livro de história da Igreja ou história medieval mesmo, né, que, né, não seja preconceituoso, né, com a religião, vai contar. Isso é um fato. Isso aqui não dá para ninguém esconder nem negar. Certo, gente? Então, essa ideia de que a igreja impedia, né, o conhecimento na Idade Média,
né, que não teve ciência na Idade Média, que a igreja, a teologia dominava tudo. Isso é absolutamente falso. Porque se fosse assim, a igreja não teria fundado as universidades para a produção de conhecimento racional, científico, certo? E inclusive, né, vale aqui destacar que o método científico ele nasce nos mosteiros, nos conventos cristãos, né? Aqui na figura do Roger Bacon, não é? que é o fundador mesmo do método científico, é o Roger Bacon, que era um frade franciscano, né? É inglês. Tem um outro bispo também, o Robert Grosseteste, que era um grande matemático, né, no século XIII, e que também foi um dos propugnadores, né, um dos protagonistas do método científico. Né? Esse método científico ele surge na Idade Média e vai ser desenvolvido na Idade Moderna com os cientistas leigos, mas ele surge nos conventos católicos, né, nos conventos franciscanos, certo? Então essa história que a igreja impediu o conhecimento, isso é absolutamente falso, viu, gente? Isso é absolutamente falso, certo? Isso... enfim, não tem uma base histórica para isto, né? Quem levantou essa ideia de que a igreja era contra o conhecimento foram, né, os enciclopedistas, os iluministas no século XVIII, mas, né, nos medievais não era assim, certo? Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais quando estudarmos a Idade Moderna. A gente vai ver que alguns preconceitos surgem lá e até hoje ainda está no imaginário coletivo de muita gente. Beleza? Bom, então a Idade Média ela vai terminar aqui no século XV, né, quando Constantinopla, Bizâncio, que hoje é Istambul, na Turquia, é tomada, né, que era a sede do Império Romano Oriental, é tomada pelos muçulmanos, certo? E aí cai. E aí pronto, e com isso tem início, pelo menos para a história, né, a historiografia, a Idade Moderna, né? E aí a igreja ela já vai ter uma outra atuação, né, porque aí o tempo aqui já é outro, né, já vai começar todo um movimento renascentista, todo um movimento antropocêntrico, né, de tirar Deus, né, o teocentrismo e colocar o homem como centro da cultura, né, o antropocentrismo, certo? E aí nos próximos vídeos a gente vai ver um pouco mais sobre isto, certo, gente? E, né, como eu citei brevemente aqui a Inquisição, né, depois eu quero fazer um vídeo à parte, né, sobre isso, né, quando terminar essa série eu quero fazer um vídeo à parte, né, talvez até mais longo, porque vale muito a pena, né, aprofundar esse tema da Santa Inquisição, e em torno dele existe tanta distorção, tanta coisa que, enfim, não é? E depois eu vou trazer umas indicações boas, né, de livros específicos sobre isso, sobre a Santa Inquisição. Tá certo? Bom, então aqui, né, para dizer que esse período medieval é o período onde a Europa é toda ela cristianizada, né, toda ela tornada cristã, certo? E que os povos bárbaros eles foram todos evangelizados e se tornaram os reinos cristãos, né? E claro, aqui tem lá seus pontos positivos, né? Alguns que eu destaquei aqui também tem seus pontos negativos, tem, né? E um dos pontos negativos é isso de, né, muitos povos se converteram porque o rei se convertia, né? Então nem sempre a gente teve qualidades boas de cristãos. Por quê? Porque foram convertidos por coação e não por conversão. Então tem sim seus pontos negativos, certo? Mas de modo geral, a contribuição da igreja para a cultura, para a arte, para a literatura, para a música, que é um negócio gigantesco, né? Basta pensar aqui nas grandes catedrais góticas, né, que até hoje está lá e assim é um marco da arte universal, né? As catedrais, né, as pinturas, os mosaicos. Então a contribuição da igreja para a arte, né, para a estética é um negócio gigantesco mesmo, assim, sabe? A contribuição da igreja para as ciências modernas também é um negócio fenomenal, né? Porque o método científico surge aqui na Idade Média, né? Assim como as universidades. A contribuição da igreja para a literatura também é gigantesca, porque quem salvaguarda a literatura antiga, né, greco-romana, da destruição dos povos bárbaros é justamente a igreja, né? Sobretudo os monges. Os monges beneditinos têm um papel muito importante aqui neste momento, né, de salvaguardar e copiar os chamados copistas, os monges copistas, que era quem copiavam as obras dos antigos, né, dos poetas, dos filósofos, né, Aristóteles, né, de Platão, né, enfim, os textos bíblicos que eram copiados à mão, porque nessa época aqui não havia imprensa, não havia publicação de livro, era manualmente, certo? E as cópias mais originais que nós temos dos textos bíblicos do Antigo e Novo Testamento datam daqui, né, datam dessa época dos mosteiros, né? Então, a cultura ela é salvada, né? A cultura antiga, né? Ela é salvaguardada pelos mosteiros, né? Pelos monges cristãos, pelos bispos cristãos, certo, gente? Por esse povo que dedicou a sua vida, né, para salvaguardar a cultura antiga, né, greco-romana e judaica. Se não fosse isso, né, a gente não teria quase nada do que nós temos hoje, certo? Então é aqui que a civilização ocidental ela vai sendo formada, ela vai sendo criada. Tá certo, gente? Então isso aqui é um resumo, bem resumido, né, sobre esse período medieval, né, com algumas coisas aí, certo? E nos próximos vídeos a gente vai aprofundando
um pouco mais sobre isto, beleza? Se você gostou desse vídeo, né, deixa o seu like aí, né, partilhe com outras pessoas. Se não gostou, pode deixar seu dislike, não tem problema não. Deixe também seus comentários, Cleibson, que legal isso, ou alguma dúvida, rapaz, eu não entendi muito bem isso, explique e tal, e a gente vai aqui tentando esclarecer, tá certo? Então pode partilhar, não é? E enfim, fique super à vontade, tá certo? Então é isso, né? Ficar aqui mais uma contribuição para o seu conhecimento, né? Então um abraço e até o próximo vídeo.